Estamos no ar com mais um Covil de Monstros. Primeiro, pra gente começar o nosso programa aqui, se ainda você não curtiu a página do Covil lá no Facebook, dê essa moral lá pra gente. Lá você fica sabendo sobre os monstros que já passaram por aqui e ainda fica sabendo de algumas novidades a respeito do mundo da escultura. Segundo, se ainda você não curtiu o Covil de Monstros, o agregador de podcast, por favor, dê essa moral, curta e avalie nas plataformas que isso é possível pra gente continuar aqui o nosso programa. Isso dá muito apoio pra gente e eu fico muito contente que os números estejam cada vez mais altos. Muito obrigado a todos vocês que estão curtindo. Hoje eu entrevistei Abraão Araújo, um monstrão do 3D que está vivendo lá no Canadá. E ele conta pra gente essa experiência de como foi se mudar do Brasil pro Canadá para estar trabalhando em alguns estúdios bem interessantes lá. Ele recentemente trabalhou no jogo dos Avengers. Cara, é um papo super interessante de como ele aplicou para entrar no Canadá. Ele fala detalhadamente a respeito disso. Ele não foi trabalhando, ele vai falando sobre isso, dele aplicando para vários estúdios até, enfim, ele conseguir entrar numa equipe. E, cara, a história é demais. Então, fiquem aí com esse episódio maravilhoso com Abraão Araújo. Obrigado, pessoal. Só para a gente dar início aqui, então, oficialmente a nossa conversa, como é que você começou? Porque, assim, você não é de São Paulo, né? A gente se conheceu lá na Melier, né? Como é que foi você vindo de Natal, né? Você é natural de Natal, né? Como é que Sou foi de você Natal. sair de Natal? Você já tinha interesse em trabalhar com artes? Como é que foi isso para você chegar lá na Melier, aí os cursos que você fez lá, até você ingressar no mercado? Como é que foi isso? É, beleza, vamos lá. Minha história é um pouco assim, muito louco. Mas eu comecei, basicamente, eu acho que com meu pai, né? Não, não no 3D, meu pai não é 3D, mas contextualizando, basicamente assim, eu comecei a trabalhar com meu pai, né? E meu pai tem uma empresa de vídeo e fotografia lá em Natal, ele tinha, né? Tipo, ele ainda tem, mas hoje ele já deu uma desacelerada boa, mas em meados de 90, na década de 90 ali, ano 2000 também, eu acho que foi o ápice lá da empresa. Eu lembro que com uns 13 anos, não que meu pai estava me explorando, mas ele começou a perceber que eu estava pedindo mais grana e tal. Não, tipo assim, dá dinheiro para fazer isso e tal. E meu pai sempre foi muito direto, né? E aí eles, Bruno, se você quiser dinheiro, você vai ter que trabalhar comigo. Então, desde os que 13, 14, eu já comecei a ir com ele para os eventos, porque a empresa de fotografia e vídeo era uma empresa de eventos sociais, né? Mas Sei, sei. ele era mais fotografia, mas ele sempre gostou do vídeo, então a empresa abraçava isso tudo. E aí eu sempre ia com ele para os eventos, não sei se você lembra, cara, o Fotocélula. Já ouviu falar nisso? Sim, já ouvi Era o falar isso. carinha que ficava, era a terceira luz que ficava lá, assim, atrás do corpo, assim, ó, pra não deixar da sombra e tal. Então, essa era a minha função com ele. Eu ia, ele me posicionava, não, então, eu passei um bom tempo, virei especialista em photocell, cara, iluminar as pessoas e tal, assim, fazer a backlight e tal, que eu não sei Aham. nem, a rim light, que alguns gostam de chamar também. Então, eu passei um bom tempo trabalhando com ele e ele, desde o início, já me botou no mundo um pouco, mas eu nunca fui muito conceitual, principalmente nesse trabalho de eventos sociais, né? Era fotografia ali, tipo fotojornalismo, né? Então eu estava por dentro um pouco de cada coisa. Às vezes eu enrolava os cabos para os caras e meu pai mandava eu ajudar ali no geral, né? E Um aí com o faz tudo tempo, ali, né? era. E aí ele pagava ali, na época, uns 10 conto e a cada evento que eu ia, então ele tinha muito evento. Então eu conseguia juntar uma graninha e eu ia entendendo a importância do dinheiro e tudo mais. Não tinha muita noção, gastava pra caramba, mas aí com o tempo você vai entendendo, né? Então eu comecei basicamente dessa forma, com meu pai ali, mas é engraçado que, não que isso seja uma regra, né? Você tem que nascer em família de artista, não é bem assim. Por exemplo, minha família é bem diversificado. Por exemplo, minha mãe é enfermeira, meu pai é fotógrafo, minha outra irmã hoje ela passou por várias coisas, mas ela trabalha com doces e a minha outra irmã ela é dentista. Então você vê que é bem diversificado, Aham. mas no passado, minha avó, ela
e minha família já tinha um costume de fazer a Paixão de Cristo, de fazer a apresentação, né? E Sei, sei. eu sempre fui uma das criancinhas da passagem, deixe-me ver as criancinhas, eu era uma das criancinhas lá com meus primos e tal, e eu estava inserido nesse negócio, sendo que para mim era brincadeira. Depois de um tempo que eu falei, puta, mas minha família fazia, cara, é verdade, Paixão de Cristo. Meu pai sempre cuidando dessa parte de som, de cenário, que ele veio dessa área também de desenho, não desenho industrial, mas coisa técnica, industrial, engenharia, mas então ele tinha uma noção dessas coisas, minha avó era diretora, blá blá blá, blá. E aí isso é do passado mesmo, assim, né? Depois eu vim me lembrar, puta, mas quer queira ou não, pode ter uma influência, né? Tipo, as referências que você tem, naturalmente pode lhe levando para esse caminho, né? Não todo mundo da minha família, minhas irmãs não seguiram digamos assim, artística, mas eu terminei caindo para esse lado, fui lá, ele me chamou para trabalhar com ele e naturalmente eu fui indo. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas aí depois que eu estava já com meu pai lá na empresa e tudo, eu gostava muito de cinema. Eu lembro que para mim a realização, cara, era quando eu ia com meu pai, eu ia com minha família no cinema, assistir o filme e sabia que depois do filme tinha pizza, cara. Para mim esse era o dia tava ganho, cara. Tava ganho. Caraca, que sensacional assistindo aqui o filme no cinema e depois uma pizza, é muito louco. E aí eu lembro, eu tenho essas memórias assim, né? E foi basicamente como eu comecei, né? Tipo, com meu pai, assim, o que me fez entrar mais na área, mas eu sempre quis, pô, pai, mas vamos fazer um casamento aqui com a luz mais de publicidade. Então eu terminei a escola e sempre esse período trabalhando com ele, sempre que era possível, assim. Aham. Aí eu fiz a faculdade de publicidade, que era a única coisa que se assemelhava, Sei, sei. mas antes de publicidade, é muito louco esse lance da cultura, né? É, meu pai era meio diretão assim, aí ele falava, homem, não tem futuro se fazer jornalismo, essas coisas, porque não dá grana. E aí eu, puta, e levava um baque. Aí eu ainda tentei faculdade para direito, cara, porque dos meus, sei lá, 10 amigos de Natal, 11 são advogados, cara. Caraca, velho. Então é uma tendência muito forte, né? Pra você ver, assim, da medicina, administração, as coisas, os trabalhos mais, assim, tradicionais, né? Aham. Mas aí minha mãe, que sempre foi esse mais lado calmo, disse, não, filho, é isso que você quer fazer? Eu disse, não, não, acho que não é isso. Graças a Deus eu não passei em direito. E aí eu fui para publicidade, cara. Foi onde eu me encontrei um pouco mais e aprendi coisas de vídeo, fui entendendo um pouco mais sobre vídeo, sobre uma iluminação mais trabalhada, sobre direção de fotografia, sobre produção. Aí foi quando eu fui entender abrir um pouco mais minha mente. Mas ainda assim, quando eu terminei, puta, mas não quero virar diretor de arte de uma agência de publicidade. Não que eu esteja desvalorizando, mas não era o que eu queria. Porque eu lembro Aham. que quando eu ia para o cinema, como eu falei, fui crescendo, crescendo, e cada vez que eu ia mais para o cinema e via os efeitos, os filmes, eu ficava mais. Eu saía feliz e chateado ao mesmo tempo, cara. Eu ficava tipo, onde é que eu vou estudar isso, cara? Aqui e tal. Não tem como eu estudar isso aqui. E aí mas eu lembro que quando eu vi Transformers, depois eu vi Homem-Aranha, aí eu disse, não. E acho que foi um tempo depois eu terminei publicidade, e aí eu pensei duas vezes, eu quis até continuar a empresa do meu pai, com todo o conhecimento que tinha adquirido, mas era muito problema que a gente tinha e tudo, né? Aquele atrito ali entre pai e filho que às vezes acontece. Sei, sei, sei. Mas, no final das contas, é engraçada a vida, né? Meu pai sempre foi muito fechadão e eu sempre lutei contra esse processo dele, mas a vida leva naturalmente numa direção que se você tiver certeza que é aquilo que você gosta, vai dar certo, cara. Então, o que meu pai não, tipo assim, o estilão dele fez com que eu fizesse o que eu realmente amo fazer hoje, entendeu? Caraca, como assim, mano? Assim, a gente sempre entrava em atrito pela maneira dele não Aham. querer me escutar. Então, esse não escutar, dele não escutar, fez com que eu dissesse, então, beleza, meu irmão, eu vou atrás de 3D, que é o que eu sempre gostei, e terminou que eu me identifiquei pra caramba com 3D, é o que eu amo fazer, então, às vezes você martelar demais numa coisa, por exemplo, se eu martelasse demais na teimosia ou na situação que eu tinha lá na empresa do meu pai, poderia não ter dado certo, né? Pode Tipo assim, crer. o caminho torto, entre aspas, me fez fazer o que eu realmente gosto de fazer, entendeu? Tipo assim,
o que eu menos gostava, que era essa não aceitação das minhas ideias por parte do meu pai, foi o que terminou fazendo com que eu decidisse fazer 3D, e é um negócio que tipo, eu ainda não vejo fazendo outra coisa nem tão cedo, entendeu? Tipo assim, Caraca. E como é que foi isso? Aí você tomou essa decisão e aí você já foi pra fazer o curso na Melier? pô, e aí Como foi é que rolou isso? em 2010, né? Em 2010 eu decidi, eu conversei com minha esposa, conversei com minha mãe, sempre me dando suporte. Ele também, meu pai, assim, é porque são situações diferentes, mas pô, Aham. eu nunca tinha saído de Natal, né, pô? Então, para passar um tempo estudar fora. Então, eu pesquisei várias escolas na época, a Cadritec, a DRC, Sei. mas de alguma forma ou outra, talvez por eu ter feito publicidade, começar a entender sobre visual, sobre o que é uma boa peça, o que não é uma peça bem trabalhada, com conceitos ali. Se for resumido de uma maneira muito simplificada, é o que é bom e o que é ruim, né? Eu sei que isso é relativo, o gosto é relativo, mas baseado historicamente, baseado na história da arte, o que é uma coisa equilibrada, o que não é. Isso aqui tá, tá interessante visualmente ou não tá, tem contraste, tem balanço. E aí eu vi as coisas da Méliès, eu achei os portfólios Uhum. dos alunos, e eu fiz, caraca, os alunos fazem isso aqui, cara. E aí foi o que fez eu decidir. Eu ir para a Méliès em 2010. Eu lembro que 8 de fevereiro de 2010, eu comecei o curso no Méliès. Cheguei em São Paulo, com meu computadorzinho lá, e eu me ali perto da Vergueira, perto da Estação Ana Rosa, eu lembro, nunca vou esquecer. Sei. Aluguei um canto mó estranho pra caramba. Eu aluguei ela na época pelo chat do UOL, cara. Não tinha foto, não tinha nada. Era só assim, suíte com uma suíte e tal, com a Aquele cama, famoso quarto para rapazes, tá ligado? sendo que a mulher aceitou que eu fosse com minha na época, Juliana era minha noiva. Aham. E elas, não, beleza, tudo bem. Quando eu cheguei lá com Juliana, a mulher disse, não, aqui é só pra homens. Eu, what? Não, cara, eu tô com Caraca, mano. velho, ela me levou, velho. Era um negócio desse tamanho, cara, que não cabia o guarda-roupa direito, o banheiro era comunitário pros caras. Era um canto muito organizado, muito limpo, muito organizado. Sei. Sendo que a mulher era muito casca grossa, cara. Ela, tipo assim, não. Aí eu disse, mas você disse que era uma suíte. Aí ela já começou, não, vocês que vêm em cima, não sei o quê. Eu disse, não, você tá confundendo as coisas. É uma situação complicada. Só sei que 2 dias depois a gente já tinha achado outro canto, foi embora. E a gente passou quase um ano com medo dessa mulher, que ela ficava ameaçando a gente, que não podia ter saído, não sei o quê. Eu paguei tudo. Eu disse, mulher, moça, eu não vou ficar aqui. Não cabe pra mim, pra minha esposa e tal. Foi uma história resenha da porra. Mas cheguei lá em São Paulo. Comecei empolgadaço, beleza. E até o final tava super empolgado, porque a cada dia que eu ia aprendendo ali, eu tava feliz pra caramba, porque era o que eu queria, né? Tipo, eu queria fugir. Na época eu lembro, putz, eu não quero trabalhar mais com coisa estática, eu quero trabalhar com animação, com 3D e tudo. E eu lembro que tava não popularizando, mas o devido valor não estava se dando mais, por exemplo, assim, a quem trabalhava com design, Photoshop, tipo assim, tá muito caro, o carinha dali faz muito mais barato, sabe? Então eu comecei a ver que o 3D, pelo menos, só em abrir o software já assustava. Eu disse, rapaz, isso já é um diferencial, porque nem todo mundo vai mexer com esse software nem tão cedo, entendeu? Tipo, porque Aham. eu lembro que eu tentei abrir antes de ir para Melez o software 3D e aprender alguma coisa, e eu me assustava. Eu disse, nossa, meu Deus, é muito comando, como é que eu vou aprender isso daqui? E aquela coisa, né? Mas foi assim que eu conheci a Melies, que eu fui estudar lá, fiz o Voyagem lá, um curso bem completo, assim, para dar um norte, né, digamos assim, porque aquela coisa, na internet tinha muita coisa, mas você podia explodir um carro, mas eu não sabia como criar um cubo. Então, era tanta complexidade que eu Aham. não sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria trabalhar com 3D. Eu via as coisas explodindo, eu via os robôs transformam montando, esse cara, é isso que eu quero fazer. Então, e aí quando você chega na beleza e tem a realidade do que é o 3D, do quão gigantesca é a área, de quando você vai ter que escolher ainda, porque eu achava que ia chegar lá, poxa, eu vou fazer 3D. Mas não, quando eu cheguei lá, aí eu lembro que a primeira aula que foi com o Fernando, o Brandão, e o Brandão começou a mostrar e destrinchar as áreas de 3D. Eu disse, poxa, ela vai ter que escolher de novo, cara, eu não queria mais escolher, sabe?
Mas aí foi isso, vendo cada área, vendo animação, eu achava que ia virar animador, mas depois que eu terminei o curta-metragem, né, porque na Meleza você tem a opção de fazer uma demo Uhum. especializada naquilo que você já queria, ou fazer um curta. E aí eu escolhi o curta, porque eu não sabia ainda. Você fez o Volts, não era isso o Isso, título do... é. Tá bem legal aquela... Adaptei ao máximo, porque ele sempre fala, cara, não faz coisa realista demais, com dois caras brigando, não sei o que, animação. Aí se for fazer, então, assim, eu acho que eu fui um pouquinho teimoso, mas eu escutava os professores, cara. Eles diziam, cara, então faz assim, usa o mesmo corpo, usa o mesmo personagem, porque senão você vai ter muito trabalho, então beleza, se é assim que é melhor, eu vou fazer. Tem muita gente que não escuta, né, que é um pouco mais teimoso, quer fazer um negócio, quer ganhar o Oscar com o filme. Eu fui muito com a mentalidade do 80 é melhor que 100, né? Tipo assim, 80% Aham. feito é melhor do que 100% não feito, né? Então eu consegui concluir, eu tinha que terminar, porque eu não tinha peça alguma para mostrar no mercado se eu quisesse trabalhar, e a ideia inicial era estudar e voltar para Natal, mas aí o Danilo, eu nunca esqueci, o Danilo falou, Abraão, Danilo Ataíde, né? A gente chama ele de carga explosiva. A gente, Ah, o famoso carga. famoso carga. E a gente conversava bastante, a gente sempre ia ali comer aquele franguinho ali em cima que tinha os botecos e tal, almoçar. Sim, sim. Porque à medida que a gente foi ficando, estudando e mergulhando mais, aí ele dizia, bicho, você não vai voltar, cara. Se terminar esse negócio bem feito, vai arrumar um trampo aqui e tal. Aí eu disse, não, cara, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Mas não volta, cara, é difícil. É muito difícil. E E aí basicamente foi isso. Ele já sabia, o Danilo lá é um exemplo de quem o Danilo é um exemplo de quem fez a demo, e eu fui lá pro curta, eu não sabia o que eu queria, mas consegui terminar. Fiquei muito feliz com o que eu consegui terminar, assim, puta, é uma realização, sabe? Você começar e terminar um negócio. Aham. Não faço de novo sozinho nem a pau, mas é uma realização muito boa, assim, cara. Você entender tudo direitinho os processos. Eu achava que era mais fácil, né? A gente chega lá, a primeira aula, quando você vê, diz, nossa, meu Deus do céu, é muita coisa. Mas eu não me arrependo nem um dia, porque foi um ano que mudou minha vida, assim, 2010, 2011, para mim foi o ano que mudou, assim, caraca, velho, acho que agora eu acertei o que eu... Depois que eu terminei o Volts, foi Uhum. legal, saiu, teve uma repercussão muito boa para a escola, para mim, para todo mundo, assim, foi legal pra caramba. Então eu visitei alguns estúdios, eu visitei a Notan Studios, eu visitei eu conversei com o Luizão na época, assim que eu terminei, que acho que era Tribo ainda, mas eu era cru, era novato, sabe? Então foi legal o feedback que a galera me dava, e eu escutava tudo, mas era iniciantezão, né? Então faz parte do começo ali, você até tinha uma ilusão de que não, é 3D, eu vou ganhar super bem. Então São Paulo me fez, a experiência de São Paulo me reajustou para muita coisa, assim, que eu estava já viajando demais, e aí você chega em São Paulo e você vê como muda tudo, não em termos só da cidade, mas o seu dia a dia ali. O buraco é E mais embaixo, né? exatamente. E aí eu consegui, nesse meio tempo que eu tinha terminado o curta, o curso também, né? É. Uma agênciazinha de publicidade lá em Santa Mara me chamou para fazer umas coisas ainda de Photoshop e tudo. E foi legal, a experiência era na produtora, era como se fosse um hub, assim, tinha uma agênciazinha de publicidade, uma produtora. Eu fiquei lá uns meses, e aí foi quando a Melies me chamou para ser assistente, né? Tipo, Bruno, você quer a função de assistente professor aqui e tudo? E eu achava porque até lá eu já tinha animado umas coisas, então eu achava que ia seguir na animação. Mas a Melanie me chamou como assistente de modelagem, aí foi. E aí eu nunca fui muito de esperar a oportunidade. Não é o correto, cara. Eu acho esperar a oportunidade perfeita. Vai se adaptando com o que tem. Aí eu disse, não, beleza, vamos, eu vou, pô, na Melies, cara, onde eu estudei, onde eu tinha só os monstros que eu queria aprender com eles. Então eu fui sem nem contar conversa. E foi inicialmente aí como tudo começou, diretamente com 3D, né? Então depois de um tempo, Entendi. Caraca, que legal, cara. depois de uns 4 meses, eu acho, eu comecei a dar aula mesmo, né? E assim foi. E aí, depois da Méliès, saindo ali da Méliès, você ficou um tempo, você ficou o quê? Mais de ano ali.
na Tem uns Melier. 2 anos e meio, 3 anos. Caraca, velho. No meio E aí, pra tempo, você sair da Melier, você foi logo depois pra qual estúdio? então, Fazendo engraçado, o que exatamente? quando eu estava na Meliesa ainda, surgiu a oportunidade de eu coordenar, mas cuidar da parte 3D de uma campanha política, né? Então, Entendi. eu já trabalhei, eles me chamaram, e aí eu falei com a Melies, porque ele, era política, era ali em Sorocaba, então eu conversei com o João, uma figuraça, João, um cara 10, e o João Sim. entendeu, ele me deu uma licença não remunerada, e eu fui trabalhar esses 3, 4 meses nessa campanha, né? Fazendo vinheta, fazendo tudo o que precisava em 3D lá. E foi uma experiência massa, porque tipo, eu tive que me desenrolar. Foi quando eu entendi o Maurício, sabe o Maurício? Sim, Maurício, Maria Sampaio? o Sampaio. Uma vez eu estava na Meliese e aí eu disse, Maurício, você é louco, cara. Você tá usando a tablet dentro do Maia? Como assim, cara? Não, usando a Hã? caneta do Maia, usando no XSI na época. E ele, não, louco eu lembro, eles falou, louco é você que usa mouse. Eu não entendia, né? Disse, puta, não, velho, como é que pode? Essas primeiras coisinhas, né? Aham. E aí quando eu cheguei, eu lembro que eu cheguei nessa campanha, velho, eu esqueci o meu mouse, cara, só tinha a tablet e a caneta. Aí o que aconteceu? E era Maia. Eu Hã? disse, nossa, aí eu só usava a caneta, aí eu disse, tá, agora eu entendi como é bom realmente usar a canetinha até pro Maia aqui, a tablet, ela é boa, assim, de selecionar exatamente o que você quer e tudo. Ah, com certeza. É que, assim, de você acostumar, né? Do mouse, você ter que arrastar a caneta, você já aponta, ela já tá aonde você Exatamente. precisa estar. É É, outra coisa, mano. É outra vida. exato. Então, foi nessa campanha que eu. Isso é uma das pequenas coisas, mas eu comecei a ver, assim, estava indo ali, fazia modelagem, mas na campanha era um generalista, então tinha que fazer de tudo, tinha que animar, blá blá blá, conversar com a galera. Então, fui começando a entender produção e tudo. E aí, beleza. Aí depois eu voltei dessa campanha, a Melies ainda me recontratou, fiquei lá Uhum. um tempão e fui evoluindo, sempre estudando, sempre tentando fazer projetos, sempre aprendendo ali um pouco. Mas aí eu saí da Melize no final de 2013 e foi quando eu fui para Clan VFX, né, Clan Sei, VFX, sei, sei. na equipe do Luizão, trabalhando ali com Fabrício Chamu, com Henrique Campanha, com Vinícius Barros, Só monstro, né? uma galera. Foi sensacional, cara. Foi o Marco também, o Marco, porque eu sei o sobrenome dele. Mas de effects, de partículas, os caras, Sei, sei, sei. cara. Caraca, velho. E depois disso só foi escalando, né, cara? Tipo, da Clan você foi pra. Já foi pra Prime One? Como é que rolou isso? Então, Ou tem um gapzinho aí entre até chegar na Prime tem um One? gapzinho, tem um gap. Foi porque quando eu saí da Clã, foi quando eu teoricamente deveria ter ido para o Canadá, mas aí deu errado a primeira vez e eu já estava em Natal. Eu disse, bicho, agora eu tenho que investir em freelancer, né? Tipo, eu não posso, eu tenho que ter uma renda, né? Então, foi uma fase assim, foi uma fase um pouco mais tensa, entre aspas, porque eu tinha uma certa visibilidade com o meu portfólio já, mas é aquela coisa, minha cabeça é que eu não posso parar. Isso eu fico incomodado quando eu fico muito tempo sem produzir, né? Aham. E aí eu comecei, não, vou fazer mais coisa aqui, tudo. E até lá, e na época já tinha uma galera que queria entender como é que eu fazia meus modelos. Aí, então nesse meio tempo, foi coincidência, assim, eu tava já em Natal, aí eu disse, não, beleza, vou montar um curso simples aqui pra galera. Aí eu comecei a fazer um curso, aí dei um curso para um pessoal, mas ao mesmo tempo, na época o Álvaro me contactou, que ele trabalhava para Prime One, e aí o Álvaro me passou uns trabalhos, que ele na época eu acho que ele estava como diretor de arte lá, estava gerenciando tudo. E aí eu comecei com a Prime, fazendo umas coisinhas ou outras, depois fazendo umas peças. E aí foi casando. Tipo, dava o curso, fazia as peças da Prime, e foi como foi dando muito bem, cara. Foi dando muito certo. E aí eu fui evoluindo a cada passo. E aí também depois uma empresa que chamava Second Chance Studio, que fazia muita coisa para Fox, fazia algumas Uhum. coisas. Então, mas era muito scan e eu tinha que fazer o cleanup dos scans e deixar funcional com topologia.
às vezes fazia umas coisas bem simplesona, assim, que era só Você projetar pegava textura. aquilo, tipo, um modelo já escaneado e limpava a rebarba, essas coisas assim? Por exemplo, tinha uma série, eu esqueci, você deve saber, era a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Sei! Era Sleep Hollow, não é isso? Sleep Hollow, exatamente. Para essa série eles estavam trabalhando, então tinha as criaturas que, como você trabalhava com Glauco, fazia as maquiagens, os efeitos visuais, não, efeitos Aham. especiais, que é quando o efeito, a diferença é essa. Isso eu aprendi com o Sim. Ricardo e o Tiago Carneiro, o Tiago Camargo. Efeitos visuais é computador, efeitos especiais na mão e tal. Então os caras faziam lá a maquiagem, eles me escaneavam o boneco e aí eu tinha que fazer o cleanup e texturizar esse boneco para ser o modelo digital do boneco quando precisasse, entendeu? Ah, entendi. Caraca, que É, legal, cara. Poxa, é, então eles faziam o inverso. Então eles começavam no tradicional para fazer o scan, para fazer um boneco 3D. Mais ou menos como foi com o Senhor dos Anéis, aquele, ó, famosa no imagem exato, do exato, Senhor dos Anéis, no Troll, os caras escaneando o Troll lá todinho em exato, clay, exato. para depois fazer um modelo em 3D. Mas o pior que esse, Tadeu, eles usavam, porque não tem Wonder World, aquele filme lá Uhum. que Sim, eles sim, sim. realmente fizeram as maquiagens e tem os animatronics que eles. Tem uns Então, animatrônicos ali, ele, nossa, de chorar, velho. Então, eles faziam aquilo, tinha um modelo mesmo físico, o cara lá que botava a roupa do lobisomem e fazia algumas cenas, mas eu acho que para cena rápida ou para cena da criatura correndo, eles prefeririam fazer em 3D, né, em digital. Então, esse modelo Aham. que eu trabalhava era para essas cenas específicas. Então, eu passei um tempo com essa empresa também fazendo algumas coisas, como freelancer para eles, né? Então, teve Prime One, teve Second Chance Studio, e depois quando foi já ali no finalzinho de 2016 para início de 2017, eu postando alguns trabalhos pelo Facebook, o cara da NXA Studio, que é a NXA, né, que é um Sim, estúdio sim. da Argentina, é um outsourcing, eles não têm só na Argentina, ele tem vários cantos do mundo, mas o Daniel era o diretor de arte deles, me contactou, ele disse, Abraão, eu gosto muito do seu trabalho, vamos fazer aqui um trabalho, tudo foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar no Injustice, cara. Caraca, velho. Eu trabalhei no Injustice 2, fazendo alguns modelos para eles, e aí eles foram gostando, e no final eles me passaram um hero asset, né, que eles chamam, que aí eles passaram para mim o Robin para fazer. Então, foi a minha primeira experiência trabalhando no AAA para um personagem de altíssima qualidade, né, de AAA que eles chamam. E aí eu Aham. fiz o Robin lá e fiz todos os outfits dele, Caraca. assim, vários outfits dele, não Tá, todos, que são. agora, em questão de curiosidade, como é que rola essa conversa, assim, de desenvolvimento desse personagem? Tudo bem, todo mundo conhece o Robin, todo mundo já sabe como é que é o Robin, mas em que momento eles decidem qual vai ser, em qual versão do Robin vai ser, como é que vai ser isso? Como é que rola essa conversa, cara? Então, no caso para outsourcing, para deixar um pouquinho mais claro, é legal até porque eu adquiri com essa experiência algumas percepções, tanto do mercado de print, como do mercado de Ah, que FX legal. Ah, TV, e depois foi entrando no mercado das outsourcings, né? Que é o que tem. O mercado hoje que é uma tendência muito forte, já acontece, a produção terceirizada de certas empresas. E aí, o ponto de vista que eu tenho hoje, que eu estou trabalhando na Microsoft, na The Coalition, que é do Gears, e para a experiência que eu tive aí trabalhando no Injustice em 2017, com uma outsourcing, era que eu tinha minhas reuniões com o diretor de arte e da empresa, e ele me passava o concept bem, cara, o concept perfeito, assim, com tudo bem separadinho. Como é uma produção que você não está dentro do dev team, você não está dentro do time de desenvolvimento, precisa vir muito bem mastigado. Então, a maioria das vezes, quando você trabalha para um outsourcing, o concept já vem muito bem definido. Pode ser que entendi. ele, não em termos de proporção, ele não vem com as proporções que realmente são as finais, mas ele vem a ideia dos detalhes que tem que ter, certo? Nem tudo tão bem detalhado, mas se eu olhar como artista de personagem, se você já tem experiência, você vai saber que você tem que fazer aquilo, transformar aquilo e deixar ele mais crível, mais, como eles sempre chamavam, assim, tipo, eu achava na época quando eu tinha começado que eu já sabia modelar direito, legal, que conversa, cara. Então, não sabia nada, assim, você vai Que vendo, legal, cara. vai subindo uns steps assim, que você vê que pequenas coisinhas que você deixa de fazer para às vezes porque você acha, já tá parecido.
e não tá, cara. Então, ele sempre dizia, Abraão, é real world, é real world. E aí o cara, é real world, é igual na vida real, igual na vida real. Então, para o jogo deles, era, e assim com a tendência para todos os AAAs de realistas, você tem que fazer o mais real possível. Então, você olhava o Ah, desenho, e então você adaptava aquilo, putz, como é que poderia ser isso aqui no mundo real? Então, você adicionar um detalhe ao outro, a mais, sabe? Então, e aí foi minha experiência foi aí nessa experiência com outsource que eu fui treinando mais meu olho, né? Que a gente sempre fala de treinar o olhar, e foi trabalhando, fazendo o que eles mandavam no concept, adaptava um pouco, mandava para ele ajustava. Não, vamos fazer assim, vamos fazer o bevel, o detalhezinho do ombro para aparecer melhor, um reflexo, nada tão flat para ter um reflexo mais interessante dentro da engine, né, para ficar mais, para dar um brilhozinho ali a mais. Então, entendi. certas pequenas coisas que realmente dão uma diferença muito grande no personagem, sobre silhueta, sobre proporção, pressão, equilíbrio, que conta demais, assim, para não deixar o Sei. personagem tão simples, né? Então foi uma puta experiência, assim, profissionalmente e pessoalmente, né? Como artista, você ter, né, e você achar que você tá bem, você tem um bom É, portfólio, e ali os caras falam assim, não, cara, tem detalhes aqui que precisa realmente ser mudado e tal. Então eu acredito é. que tenha sido um puta ganho, assim, pra você Não, nesse trabalho. foi. Eu não tenho como mensurar, assim. Eu agradeço até hoje. Teve uma época que eu tive que parar de trabalhar com eles, mas eu agradeci demais o Daniel, porque ele me deu essa oportunidade lá, que é o cara da NXA Studio. E, mas foi isso, foi engraçado porque eles me passaram primeiro, quando eu comecei, um teste, que era um. E eu acho até que eles usaram esse teste pra caramba. Eram as criaturas do Brainiac, os bichos que desciam lá na nave dele, umas Aham, cabeças de esqueleto e tudo. Eles me passaram aquilo lá, eu fiz. E aí eles foram gostando. Eu sempre gostei muito da parte de fazer tudo muito clean, assim. É tanto que eu tenho uma tendência muito forte a fazer hard surface. É, então eu sempre, assim, pela topologia, tentava correr, mesmo que atrasasse, não atrasasse, mas que fosse um pouco mais doloroso para mim fazer na topologia, mas eu ia sempre na topologia, essas pequenas pecinhas, deixava sempre clean, a topologia bem organizada, sabe? Para não dar defeito algum na hora do bake. E eles sempre gostavam pra caramba, e foi isso, eu acho que foi um pouco meu diferencial com eles. E aí eles foram me passando, eu fui resolvendo, e disse, cara, massa, vamos fazer aí o Robin agora. Eu disse, mano, eles me passaram isso. Eu disse, caraca, velho. caraca, mano. E o mais sensacional foi quando meu nome saiu nos créditos, cara. Pra mim foi tipo, pum, subiu o level, assim, caraca, consegui. Isso é uma realização muito boa, né? Muito, você vê seu trabalho ser reconhecido, assim, é muito sensacional. Aí Caraca, foi isso. mano, que legal isso. Muito louco. E isso foi antes de chegar no Canadá, né? Foi 2017, 2017. Aham. Por nós estarmos fora, a gente tem a obrigação de mostrar muito mais para a gente, para o mundo do mundo ver a gente, né? Então, Aham. existia essa tendência, principalmente há muitos anos atrás, de que isso você tem que fazer hoje independente, eu acho assim, independente de como você vai querer ir, se você quiser ir para fora, você tem que sempre produzir isso, independente para quem quer sair ou para quem quer evoluir, né? Do meu ponto de vista, assim, parar é muito não, assim, não sei se eu posso usar a palavra traiçoeiro, mas você sempre tem que estar em produção para que as pessoas consigam ver você e, Sei. consequentemente, você vai pegar um freelo ou você vai ser reconhecido por algum motivo. Então, isso eu sempre tentei fazer, sempre tento não estar parado, né? Mas a gente vê que a cada ano que passa, não é tão simples assim uma empresa lhe trazer, né? Então, envolve muita coisa, né? Envolve muito, fora a burocracia, envolve os caras lhe conhecerem, sabe se você é um cara apto para trabalhar numa equipe, né? Tipo, e Aham. em consideração a parte do ego. Seu portfólio é importante, mas não é, não chega a ser não é o mais importante, cara. Isso eu vejo a cada dia que eu tô aqui, né? Então, mas voltando para eu responder direitinho a sua pergunta, eu não Hã? vim só através do meu trabalho, eu vim por uma persistência, por um outro caminho, como até o Glauco comentou, né? Hã? Você tem que encontrar seu caminho. E o que aconteceu para mim foi que, como eu já estava de freela quando eu saí em 2014 para 2015, eu saí de São Paulo e eu tive que ficar de freela em Natal, na minha cidade lá.
E eu já tinha uma ideia de aplicar. A gente vinha para o Canadá para estudo, né? Eu e minha esposa, porque a gente, não, e São Paulo é osso, cara, porque eu estava em São Paulo e quanto mais você quer sair de São Paulo, mais São Paulo lhe prende, você vai evoluindo, você vai crescendo e os caras lhe oferecem mais grana, aí tipo, caraca, é meio vicioso. Pode Mas, crer. mas mais, eu acho que na época, mais pro lado da minha esposa, não, a gente não quer ir, então vamos logo e tal, então beleza, vamos. Você não quer ir, meu primeiro visto de turismo deu errado, cara. Então, eu fiquei, caraca, meu irmão, se o visto de turismo deu errado, como é que eu vou pra lá agora? Não tem como ir, cara. Sendo que a gente nunca sabe, assim, por isso que a gente tem que procurar, às vezes eu acredito que se você quer aplicar por conta para sair do país, beleza, mas se tiver uma pessoa que já conhece o processo, que você confia, tenta por ela. Então, a gente tentou por uma primeira empresa, não deu certo esse de turismo, e aí eu contatei uma outra consultora de imigração, que o Fernando Brandão e o Sei. Paulo, que trabalhei na Clã, tinham já me indicado, e aquela coisa do não de teimosia, mas vi outra opção e não fui no que os caras me falaram. O que aconteceu? Deu errado a primeira, mas na segunda vez que fui falar com a Maria, que era a MJ Consultoria, ela abriu a mente da gente assim, não, Abraão, dá para você ir pelo seu perfil de trabalho, que eu mostrei para ela o que eu fazia, eu mostrei meu portfólio, e pro seu perfil de trabalho você consegue aplicar para o Self-Employed Visa. Aí eu, bicho, não sabia nem o que era isso. Eu disse, o que é isso? Você já vai com PR, né? Você já chega no Canadá com PR. E eu não sabia nem o que era PR, cara. Fazendo só, não, mas é melhor mesmo? É melhor. É. Mas aí o que é o PR? O PR quase como se fosse uma cidadania. É o green card americano, né? O canadense chama o PR seria equivalente ao green card, o green Ah, card. entendi, entendi. E sendo que tem várias diferenças. O green card americano ele dura 6 meses de validade se você for para fora e voltar. Já o canadense ele dura 2 anos e meio, né? Então tem uma série de diferenças no governo canadense que eu fiquei é, bem surpreso, né? Quando eu fiquei sabendo. Então tudo isso ela falou. Aí eu disse, não, beleza, vamos aplicar. Então eu apliquei, eu acho que consegui aplicar em abril de 2016. Levou um tempo, claro, levou uns 2 anos quase para sair. Levou 3 meses aqui no Canadá, porque todo o pacote da aplicação vem para Nova Scotia aqui, que é no Aham. lado East canadense, eu não lembro agora. Mas chegou lá, eles avaliaram em 4 meses, já tinham voltado para o Brasil como aprovado. Sendo que no Brasil demorou quase 1 ano e meio, cara, mais de 1 ano e meio. Caraca, mano. Por Mas é que porque isso? a gente não entende até hoje. Os processos são bem. Talvez Levam um uma questão de tempinho. burocracia mesmo? Eu não sei, sei que chegou um tempo que deu certo em abril, foi quase abril de 2018, acho que foi isso. Início de 2018 eles pediram, velho, foi muito louco essa história, porque em, no iníciozinho de abril de 2018, não, no início de 2018, a gente recebeu uma carta pedindo os passaportes. Foi isso? Ou para pagar a taxa, porque a gente sabia que pagou a taxa, pô, deu certo, tudo. Sendo que eu fui lá, mandei os passaportes para o endereço, e aí depois de um tempinho, cara, voltou os passaportes dizendo que estava muito cheio agora, não dava para botar o visto. Aí eu disse, puta merda, deu errado. Ou seja, foi, voltou. Eu acho que eles têm uma meta no ano, um número certo que eles podem mandar no ano, que eles não conseguiram fazer o nosso. Mas aí um mês depois, 2 meses depois, eles pediram oficialmente nosso passaporte, aí a gente tranquilizou. E eles botaram o visto lá e a gente veio em junho. Junho de. Junho ou julho? Julho de 2018 foi isso. Então você vê que foi um negócio que eu e minha esposa procuramos, tinha Aham. visto para o Canadá, sabe? E aí você já vem com piar. É muito mais tranquilo você ficar inicialmente no Canadá aqui porque você não está preso a nenhuma empresa. é, e aí é um restart total de vida, né? Como a gente escuta muitos outros artistas falar, mudar de país não é simplesmente o fato que vai ser sensacional trabalhar numa empresa internacional. Não é só isso que conta, né? Então, a gente veio aprendendo cada dia aqui, se adaptando à realidade, uma realidade que eu acho que para o brasileiro que já luta pra caramba, é uma realidade que não é difícil. O mais difícil que sempre vai pesar é a distância da família e dos amigos que você construiu aí, porque aqui é um reset, cara. Reset de cabeça, reset
de tudo. A gente não sofre tanto, assim, não sofreu tanto, porque tem vários brasileiros aqui, né? Então, quase Entendi. todo final de semana a gente encontra com a galera, não todo final de semana, mas a gente reúne com o pessoal aqui e tudo, porque leva um tempo até você construir uma amizade aqui fora, né? E a galera é mais quieta, mais na dela. Os chineses e os russos, na meu ponto de vista, que a experiência que eu tenho aqui são os que mais interagem. Os chineses parece muito com a felicidade brasileira, assim, e Caraca, que legal. é muito doido, cara, muito engraçado. Mas, assim, os indianos também, os iranianos, eles são muito pra cima, né? Mas o canadense, Então é uma mistura aí mesmo. Qual cidade você tá, cara? eu tô em Vancouver agora. Ah, você tá em Vancouver. É, Entendi. vim Mas direto é uma pra. mistura então, tem de tudo, tem gente de tudo quanto é lugar aí. O Canadá é conhecido por ser um país de imigrantes, assim, é bem forte. Eu não sei a porcentagem, mas eu sei que é uma porcentagem bem alta, não sei se chega a ser 50-50 ou um pouco mais que isso. Mas é bem diferente nesse ponto, assim. Você não vai encontrar, por exemplo, onde eu Entendi. estou em downtown, tem muitas etnias diferentes, assim. O canadense mesmo, ele está um pouco mais afastado, ele fica nas cidades mais, acho que satélites, o que as pessoas falam, e que é verdade, eles não ficam tanto no centrão onde eu tô, que é em downtown, porque downtown, cara, é centro de cidade, assim, é tudo muito movimentado, Aham. mas para mim é conveniente aqui agora porque eh, eu estou do lado da empresa, vou caminhando para a empresa 7 minutos. Não agora que a gente está trabalhando em casa, né? Então, Sim, sim, sim. Imagina, essa coisa do coronavírus aí tá difícil, né, mano? Não tá fácil pra ninguém. Mas, putz, você tá pertinho então da empresa. Porra, que legal, cara. Você já foi com. Não, você não foi com trabalho já próprio lá, né? Você foi aplicando foi, como, exatamente. Eu fui como normal, autônomo, né? E como é que eu foi fui, isso, cara? eu vim como autônomo, né? Essa é a tradução para aqueles que, assim, muita gente sabe inglês hoje, mas para quem não sabe, self-employed é um trabalhador autônomo, digamos assim, né? Você cuida do seu próprio negócio. Que equivale aí, eu acho, ao MEI, né? Que é o microempreendedor. Sei, sei. Então, teve várias vantagens de eu já vir com PR, né? Porque aqui, como eu falei, é um restart. Você não tem network aqui. As pessoas não lhe conhecem. Não é como no Brasil que você já tem uma história, já tem um nome, tem conta no banco. Aqui você tem que abrir conta no banco. E às vezes quem é work permit, vem com work permit, não tem tantos direitos, assim, tipo, algumas facilidades. Por exemplo, chega no banco, o work permit ele não tem, parece que direito a cartão de crédito logo do início. Alguns bancos devem dar, não sei, mas com crédito baixo. E quando você é PR, ou green card, se levasse para os Estados Unidos, né, para a versão americana, Aham. as pessoas já sabem que você é um PR, você já está ali, você já é quase que tratado como um cidadão, né? Então, tem vários benefícios do governo, por exemplo, o Estado canadense provém aqui cursos gratuitos de inglês para quem já é PR, entendeu? Então, nesse início, eu Ah, já que pude fazer um legal. curso de inglês. Para minha esposa é sensacional, porque ela pode já trabalhar se ela quisesse, mas ela quis focar no inglês, porque meu inglês já era um pouco fraco. A gente tinha feito inglês na época no Brasil, no Senac, foi muito bom, mas quando você chega aqui, todo mundo falando inglês, e inglês de indiano, de chinês, é cada sotaque diferente, você não entende direito. É, imagino, essa bagunça, essa lambança O que é, né, medo, mano? o medo para qualquer imigrante aqui que chega é atender um telefone, cara. Isso você não vai negar. Pedir uma pizza, fazer qualquer coisa online, quer dizer, por telefone oh meu Deus, é um medo do caramba, velho. Mas voltando à história. Voltando à história, a gente chegou aqui, então já tinha a possibilidade de aplicar para várias empresas diferentes, porque eu já tinha o PR, né? Não estava preso a ninguém, então eu vim independente nesse ponto, então a gente foi construindo a vida da gente, ainda fiquei como freela um pedaço, terminei de dar um curso que eu estava fazendo, e aí o dólar começou, o real começou a diminuir na conta, porque era em dólar, né? E Uhum, aí você uhum. começa a ver triste, cara. Tipo, enquanto você ainda não tem uma estrutura muito boa de freelance aqui, porque no Brasil é muito bom, cara. Tipo, se você tá feliz no Brasil, tem uma estrutura boa, é, totalmente compreensível. Tipo, eu não quero ir para outro país, porque você está ganhando a moeda valendo hoje
quase $4, 4 vezes a mais a canadense. O americano está $5 hoje, mas a situação não está favorável para ninguém hoje, né? Uhum. Tirando a situação pandemia, infelizmente. Mas Sim. é confortável para o cara estar no Brasil, assim, na sua área de conforto, com seus amigos, todo mundo, sua família, e ganhando, você ganha 5K, mas você está ganhando quase 20K, né, por mês, que é um bom salário. Se você já tem uma experiência e muito tempo de mercado, isso é muito legal. E quando você vem para cá, é a moeda pela moeda. É uma realidade de vida, tipo, beleza, é 4K o freela, é 4K que você vai receber. Você não vai quadruplicar isso, né? E o custo de vida aqui é como se fosse em São Paulo, em Vancouver, em toda a metrópole, Entendi. né, de qualquer canto do mundo, vai ser um pouquinho mais caro. E aí eu disse, não, eu acho até que bom para eu ampliar o network, para eu conhecer como funcionam as produções, eu vou começar a tentar trabalhar aqui. E aí eu apliquei para a EA, fui na reunião na EA. Não foi tão simples assim, tá, Tadeu? Eu acho que é bom eu ressaltar para a galera que Hã? não é porque meu portfólio, eu sou sênior no Brasil, sou considerado como uma função, um modelador sênior no Brasil, que eu vou chegar fora do meu país e eu espero que todo mundo vai me reconhecer como sênior, sabe? Então não funciona assim. Entendi. Apesar de você já ter um portfólio muito bem conceituado, de ter Sim, trabalhado no sim. Injustice, de ter trabalhado na Clã, enfim, portfólio riquíssimo, É, ainda assim você chega ali, tipo, humildão, né? Você tem que, pô, não, eu é, vou. é engraçado. A evolução, acho que para qualquer um, para mim foi muito assim, tipo, mas a cada vez que eu ia evoluindo, eu acho que eu ia subindo steps, eu ia subindo a escadinha, na minha cabeça era baixando aqui assim, ó, pá, humildade, pá, reaprender, pá, sabe? É uma relação muito louca, você evolui, mas a cada evolução que você dá, você tem que se pôr no pé no chão, sabe? Eu acho. Então eu aprendi muita coisa estando no Canadá. Primeiro, você não fala a língua dos caras direito. Segundo, os Uhum. caras não me conhecem como pessoa. O portfólio lhe dá um peso? Dá. Lhe dá uma situação mais confortável. Mas, aqui tudo, a maioria das empresas maiores tem a burocracia, não a burocracia, mas você vai tratar com recruiter. E nem sempre o recruiter, que é a parte mais business do negócio, de estúdios, ele Que é o cara do conhece sobre. RH, né? Ele não tem, às Ah, vezes, o olho. Ele não tem. Ele é um cara que tem experiência de contratar pessoas, de fazer entrevista, mas nem sempre ele tem o olho treinado, cara. Então você está à mercê dessa situação. Você não está mostrando direto para o lead, você não está mostrando direto para o diretor de arte seu trabalho. O primeiro contato é com os recruiters. Então eu fui em feira de trabalho aqui, fui na Job Fair que teve na Seagrass. Então eu fiz contato, eu fui em reunião de trabalho. Sabe, não foi tão simples. A Abraão chegou, peguei um trabalho, porque é aquela coisa, eu não vim sendo contratado de fora, eu vim só. Eu vim por minha aham. conta com minha esposa, nós dois viemos juntos nesse desafio aí. O mérito é tão dela quanto o meu também, porque ela sempre comigo organizando as coisas. Ah, que Daí legal, que é mano. importante ter uma parceria que ele leve para cima, né? Que ele projete. E aí eu cheguei aqui, mas no final eu fui na Job Fair, conversei com uma recruta da EA, conversei com vários recrutas da DNEG, de vários cantos, mostrei meu portfólio, levava lá o iPad, mostrava, e a galera, legal, tá cheio agora, mas bota aqui seu nome, preenche, blá, 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 blá. Então eu lembro que na época ficou entre a Zoic, que é uma empresa que faz muita série aqui, coisa para TV, e a EA, e eu fui lá na EA, puta, mano, é muito gigante, cara, a EA. Velho, é um bairro, entendeu? Se um dia você tiver a oportunidade de vir aqui, a gente vai lá, cara. É um bairro, meu irmão. É um negócio muito gigantesco, assim. Tem um campo de futebol, né? Deve ter, você vê as fotos aí, se você está no Google EA Vancouver, você vai ver. É uma estrutura gigantesca, né? Então, tem um peso ali. Então, os caras ali oferecem um budget, um orçamento, e você decide se aceita ou não. E aí, na época, eu lembro que teve a conversa com eles, mas que me assustou um pouco, no sentido de, tipo, eu não tava querendo ficar preso numa empresa assim que eu chegasse, né? Sei, sei, sei. E eu fui na EA e, puxa, foram 3 pessoas que me entrevistaram, né? Uma mulher, todos muito simpáticos, e 2 caras. E aí, o mínimo de tempo que um deles tinha era 11 anos na EA. Eu fiz, nossa senhora, 11 anos já? Mas, Caraca, porque, assim, velho. eles estavam lá há muito tempo. E era na época para trabalhar no Need for Speed. Eu não queria trabalhar no FIFA.
Aham. Não queria muito, porque muita gente já conversava comigo, Abraão, aí é muito já, tipo, tudo, muita produção já certinha, e eu ficava meio assim, porque eu sei que é importante a grana, mas eu não queria deixar de evoluir, e aí eu, beleza, fui lá, conversei com os caras, mas aí quando eu tava para decidir, foi quando o Dan Rory me convidou para, na verdade eu vi que tem uma posição aberta lá no estúdio dele, e um amigo André daqui já trabalhava lá, e ele me falou, botou em contato com o Dan, e no final eu decidi por trabalhar no Dan pelos projetos, que era trabalhar no Avengers, né, que vai ser logo mais aí. Quando eu vi a Ah, qualidade, caraca, tudo que estava velho. envolvido, eu disse, nossa, a dele a empresa do Dan é um outsource, mas com outro, que eu pude ver, assim, com outro nível legal de qualidade, assim, né, não, e é aqui no Canadá, e tipo, o environment da empresa é pequena, mas a equipe era legal, e aí os desafios do projeto, né, cara, trabalhar no Avengers, cara, fazer os personagens que eu sou muito fã, né, tipo, Sei, sei. não que desmerecendo qualquer outro estúdio, como eu, coisa do tipo, mas é mais pelo desafio. Foi pelo desafio, os personagens eu achava da hora de fazer, a qualidade que eu vi estava muito alta. Eu disse, não, eu vou ficar aqui trabalhando no Dan, porque eu acho que vai ser muito legal para mim. E foi o que eu fiz. Comecei aqui no Dan, na Roar Digital. Ele me contratou, a posição era de character, mas ele foi super. Assim, foi um cara super 10 comigo, porque ele já me contratou como sênior, tipo, Que legal, sabe? cara. Já fez um reconhecimento Aham. que eu fiquei muito feliz. E foi super desafiador lá. Tipo, era bem um pouquinho corrido, mas o nível do trabalho subiu mais uma cacetada que eu levei. Desculpa o palavreado, mas mais um Não, aprendizado tranquilo. grande que eu tive, assim, também do olhado, treinar o olhado e ver o quão Já deixa eu pique. aproveitar esse gancho aí e te perguntar, porque assim, você teve a oportunidade de trabalhar na EA, que é um estúdio gigantesco, como você disse, né? Você perde vista, os caras devem ter umas equipes assim gigantescas, com especialistas, né, tal. E você decidiu trabalhar, como chama? Rock Studio, é isso? Não, Rot Rot, ok. Digital, é porque é Dan Roth e a empresa dele chama Roth Digital. É difícil para mim até hoje pronunciar o nome dele. Porque o R É, aqui não tranquilo. fala Hot Digital, né? Fala Raw. Aham. Ah, É Rare. coisa do Raw, né? É, abre parênteses, engraçado. Uma vez eu fui atrás do Rafael Haddad, nosso amigo, na empresa que ele estava Sim. trabalhando, e aí eu cheguei para os caras lá. Você conhece o Rafael Haddad? Rafael Haddad? Os caras, Rafael Haddad, Rafael Haddad. Aí quando Rafa. você fala, Haddad é Rafael. Aí, é Rafael. Nossa senhora, aí, desde aí eu aprendi que o Ra é Ra, e Que o Ro louco. é Ro. Mas só para Mas, dando continuidade na pergunta, assim, aí você decide optar por um estúdio menor. isso. Como é que era o dia a dia nesse estúdio? Assim, como você disse anteriormente, era uma equipe reduzida, né, comparada a uma EA ou coisa do tipo. Como é que era o dia a dia de vocês? Como é que rolava a interação entre vocês? Existia alguma dificuldade também com relação à comunicação? Como é que era o seu dia a dia nessa empresa? Bem, lá, olha, lá na empresa do Dan, na Raw Digital, quando eu entrei, eram 5 pessoas in-house, né? Mas o Dan já tinha vindo de outros estúdios, né? Tipo, a experiência do Dan como lead na Lucasfilm, na Crystal Dynamics, né? Então, ele tinha uma experiência que era muito relevante, entendeu? Com projetos como o Tomb Raider, várias coisas da Aham, hora. Então, isso teve um peso para mim, né? Então, estava em contato direto com ele ali, no mesmo espaço, já conversava, tudo. Mas a comunicação a empresa era pequena, mas era bem organizada, no sentido de a gente também recebia o concept, a gente conversava algumas coisas, mas o concept vinha da Marvel muito fechado, cara. Um negócio de altíssima qualidade mesmo. Assim como eu falei com você, a experiência da outsource, né? Vem o aham. concept, o meu trabalho era fazer o mais próximo do concept, adaptando o corpo que a gente tinha, né? Então, em distâncias, foi mais um bom treinamento para olhar. E aí a equipe, como era pequena, a gente sempre conversava, tipo, ó, será que a gente pode mexer isso daqui e tal? A empresa era. E lá, Tadeu, nessa empresa,
terminou que eu cuidava muito da parte do high poly e do low poly, mas na linha de produção, um outro amigo pegava meu low, às vezes adaptava o meu low para fazer bake, para finalizar alguma coisa, e o outro já fazia textura, então já estava ficando bem segmentado. Então eu tenho um Só amigo. para a gente colocar aqui, existe a diferença entre o high poly e o low poly. Ainda assim, o low poly é aquele que o modelo de personagem que entra dentro do jogo, é o que é o jogável, e o high poly é o pro cinematics e coisa do tipo? Exatamente. A gente sempre, no processo, tem que fazer o de altíssima qualidade, que aí nesse ponto é o que eu sempre falo. Chega um ponto na carreira do modelador do personagem que, primeiro de tudo, assim, ele tem que saber modelar. Ponto. Modelar, como assim, Abraão? Tem que saber modelar em altíssima qualidade, porque a altíssima qualidade vai lhe levar para fazer o que você quiser fazer, desde print a trabalhar com FX, a trabalhar com games. Sempre o modelo vai passar por esse estágio do high poly, cara. Sempre. Não que o high poly tem que seguir com o fluxo de trabalho, com a escolha de trabalho de fazer topologia, não é isso que eu estou falando. Você tem que saber fazer um modelo para apresentar aqui, ó, o modelo de altíssima qualidade é isso aqui. Aí depois disso, mas é agora, vamos decimar para imprimir isso, vamos agora fazer o low poly para isso entrar no jogo, tá entendendo o que eu estou falando? Então, Uhum. independente das áreas, digamos, print 3D, game ou cinematic, vai ter um estágio aqui que o modelo vai ter que ser bom, entendeu? Não estou falando de workflow, não estou falando de usar ou não topologia, eu estou dizendo que o modelo high poly tem que ser foda, tem que ser bom, tem que estar no nível de qualidade alta, certo? E Entendi. aí depois você define aqui as ramificações para onde você quer ir. Ah, ele vai para print, ele vai para cinema ou ele vai para game. No caso, em game, que é a nossa área, que é a área que eu estou trabalhando, a gente entra para o low poly, né, que é a malha reduzida que o console pode ler, a engine pode ler. E que hoje já não é tão low poly assim, né? É, Tipo, imagino, né? esses que a gente trabalhou para Rock Digital são um polycount, já é um polycount muito, um polycount que eu digo é o número de polígonos, já é uma quantidade de polígonos muito alta, cara. Já tipo assim, você chega a se impressionar, nossa senhora, é muito polígono, sabe? Eu acho que passa de 100K tranquilo, de 100, Caraca, velho. de 100 mil triângulos, é. Então, foi mais um aprendizado muito grande que eu tive lá no estúdio. A equipe era muito. Empresa menor tem suas vantagens e suas desvantagens. A desvantagem é que você não Hum, tá, pode não ter essa repercussão toda do mercado, do seu nome, pode não ter toda aquela estrutura organizacional que eu vejo hoje na Microsoft, mas em contrapartida tem mais brincadeira, assim, não que tem mais brincadeira, mas é um clima mais tranquilo, é um clima menos político, sabe? Mais de boa, você chama ali seu amigo para conversar, troca uma ideia sobre o projeto, blá, blá, depois volta a trabalhar, mas é um equilíbrio, tem sempre entendi. o que você ganha e o que você ganha e o que você perde, né? Isso acaba ajudando muito também na comunicação ali, como torna Sim, isso, como é muito mais íntima a comunicação ali. Acho que isso só ajuda, não é não? com certeza. E principalmente porque lá era só personagem. Lá no DEM era só. A gente só trabalhava com personagem. Então, acho que o DEM para Crystal Dynamics é como se fosse uma co-op. Não diretamente uma co-op, mas. Porque lá eles não estão fazendo só NPC ou personagem secundário. Eles estão fazendo muito personagem. Assim, o que a gente fez foram personagens assim, bem importantes acho que para o que vai vir aí, né? Então, porque por conta da qualidade, porque ele já tinha, eu acho que, trabalhado com os caras da Crystal Dynamics, então os caras gostavam do trabalho dele, né? E, e basicamente é isso. Foi uma boa experiência, assim, para mim, eu não tenho como negar. Foi uma ótima experiência, foi uma oportunidade muito boa de começar aqui no Canadá. E aí foi isso. Então, quando estava fechando quase 10, 11 meses lá, Hã? teve a oportunidade da Microsoft, da Coalition Studio, Bruno Melo tá lá como lead e o Fernando Almeida também. E aí surgiu a oportunidade deles me convidarem para trabalhar com eles lá e mais uma grande chance sensacional que eu disse, cara, engraçado, porque quando eu comecei, eu lembro demais do Gears, porque foi um Aham. jogo que para mim chamou muita atenção na época pelo fato de você se esconder na parede, tipo aquela mecânica lá, era um negócio tipo, caraca, que massa e tal. Foi um jogo que me marcou muito, né? Então, e aí eu, quase 10 anos depois, tá tendo a oportunidade de trabalhar na franquia. Hoje
É Uhum. muito louco, é uma honra, assim, pra mim. Caraca, velho. É. Grande diferença entre os estúdios, assim, tipo, de você tá numa uma equipe reduzida e agora tá, tipo, não, Microsoft. Como é que é isso? Tem, cara, tem uma diferença. Tem uma diferença muito mais de estrutura, não muito mais, assim, da produção você vai ter que produzir de qualquer forma, né? Então, Aham. independente de onde você vá, você sempre vai ter que aprender o processo de trabalho daquela empresa. Na Rock Digital era um processo, e quando você chega na Microsoft, na The Coalition Studio, é outro processo totalmente diferente. Se fossem softwares diferentes, você também teria que se adaptar, né? Sim, sim. Então, várias empresas têm esse perfil, tipo, se o cara já tem um olho treinado, isso conta muito mais do que o cara tem que aprender coisa técnica, entendeu? E que a coisa técnica no mercado de games, do meu ponto de vista hoje, tem um peso importantíssimo. E eu entendo muito mais hoje entrando na Microsoft da vida, como é que é importante a parte técnica também. Falando de indústria de games, Sei, sei. quase 50-50, cara, Hum, hoje em dia, assim, sabe? Ou mais, porque um jogo sai se você. Um jogo sai se você tiver um cara muito bom tecnicamente, mas se o cara for só bom artisticamente e não souber resolver, não sabe como resolver as coisas técnicas, o personagem não vai entrar no jogo. Então, isso é ruim para a entendi, empresa. Tá falando? Então, entendi. isso foi uma das coisas que eu entendi, assim, um pouco mais no nosso mercado, especialmente na indústria de game. E aí entra os processos de trabalho, alguns processos, por exemplo, entre softwares, os caras já têm uma ponte que liga do Maya para Unreal direto, umas coisas que facilitam o processo de trabalho, que coisas que você tem que aprender. A Entendi. estrutura também, né? Você não tem, beleza, lá não tem mesa de jogo e de coisas, mas pô, tem uma estrutura de uma máquina de café lá dentro, um espaço massa, tem todo um aparato que abraça o funcionário, tipo assim, besteira tem besteira pra caramba, assim, essas coisas industrializadas assim, que muita gente é normal você querer, um refrigerante ou água com gás, tá tudo lá, cara. Uma Aham. coisa, sabe quando você vai no mercado e tem lá refrigerante de todo tipo, chá de todo tipo, tem tudo lá pra Então eles têm gente. toda uma estrutura ali para ajudar ali o funcionário. Agora, assim, em questão de horários, como é que rola isso? É como se fosse realmente um emprego formal, você tem um horário para entrar, você tem um horário para sair, as questões burocráticas dentro da empresa, como é que isso rola, assim, dentro do dia a dia ali da empresa? Então, hoje rola muito assim, Tadeu. Eu tô na Microsoft hoje, mas eu sou contractor lá, né? Eu tenho até 2021 lá, porque eles não estavam com vaga de full time e foi o que apareceu para mim. Eu disse, não, vamos embora. Como eu falei, eu não vou ficar esperando, eu quero só entrar quando for uma vaga de full time. Não, cara. A vaga que tem, eu vou trabalhar, fazer o meu máximo que eu puder fazer para os caras. Se surgir a oportunidade de eu virar full time lá, beleza. Se não, vamos seguir a vida. Então, hoje o que acontece muito é que empresas tem a Microsoft, tem a empresa que a Microsoft contrata para contratar a galera que não é full time, a galera que é contractor só, né? Então, hoje existe a Quent, que é a empresa que eu tive essa reunião, assim, é através dela que eu trabalho para a Microsoft. Então, eu estou lá na Microsoft, mas toda sexta-feira eu tenho que preencher as horas do meu trabalho, né? Então, é, lá é muito assim, a gente tem as tasks e a gente tem que terminar essas tasks no prazo que foi dado. Se você precisa sair um pouquinho mais cedo ou chegar um pouquinho mais tarde, é só você falar com o seu lead e informar isso. Mas não existe uma pressão para que chega às 9 e saia às 6. Não funciona assim, entendeu? Entendi. Quando eu estava em algumas outras empresas, era um pouco mais puxado, eu trabalhei um pouco mais, fiz alguns overtimes, e isso fica acordado desde o início no seu contrato, né? Que vai ter overtime, não vai ter pagamento por isso, e aí cabe você decidir. Mas já na Microsoft, se caso precisar de overtime, eu tenho que informar para eles aprovarem para eu poder receber essa hora. Mas é bem flexível, normalmente eu posso entrar de 9 e sair às 6, ou entrar às 10 e sair às 7.
né? E eu acho que é mais ou menos isso, cara. Eles são bem flexíveis. Tem gente que entra lá um pouquinho mais cedo e sai 5 horas da tarde. Aqui no Canadá, a galera gosta de cumprir bem corretamente os horários, né? Sei, sei. E principalmente no verão, como o sol fica até 10 horas da noite, velho, ou 9 e pouco da noite, a galera Caraca. sai, o cara sai 5 e meia, 6 horas, velho, você tem que ter mais 4 horas para curtir. A galera vai fazer barbecue, vai passear, vai fazer. Velho, é muito louco. No verão, no inverno Aham. aqui, por exemplo, o dia agora tá cinza, mas estava alguns dias de sol, mas no inverno aqui é quase uns 5 meses aí de muito mais chuva aí. Chuva, sabe, aquela garoa e uns dias cinzos do que um dia de sol, né? A gente sente falta um pouco disso. Sei, sei, sei. Mais ou menos como é São Paulo, ou então o clima. Mais ou menos, mas acho que ainda é mais cinza. Mas voltando à questão dos horários na Aham. construção, eu acho que é bem moderna a maneira de pensar lá hoje em dia, assim, é muito legal. Você tem que fazer sua task, você tem que fazer o que você foi solicitado, entendeu? E aí a gente tem deles lá também, que são as reuniões, os artistas com os producers, é bem legal também. Pelo menos 2 vezes por semana, quando a gente vai dizer, ó, tô fazendo isso, tá assim, acho que vou precisar de mais dias. Não, vai sair já, sabe? Então tem os stand-ups que a gente chama, né? E Uhum. é tudo muito organizadinho assim para seguir o prazo corretamente. Entendi. Então, assim, independente do horário que você faça, você tem X dias ou você tem um prazo ali para cumprir para entregar a sua task ali, que seja, É, tipo, terminar de modelar tal coisa, detalhe, ou o personagem mesmo, isso já está delimitado ali. Basta você cumprir isso. porém, bom ponto esse, fez eu lembrar de uma coisa que eu sempre Hum, gosto de comparar quando eu vou conversar com a galera, uma diferença bem direta que eu consigo perceber no mercado de VFX, de cinema, eu sempre via que era muito, até e isso aproxima um pouco da outsourcing, porque parece que a informação vem muito vertical, assim, vem o concept, você vai fazer o máximo possível parecido com o concept. Já quando você dá uma produção num dev team mesmo, dentro da produção do jogo, faz parte da equipe que está desenvolvendo, é mais flexível, né? Tipo assim, você pode colaborar, eu converso com o Bruno às vezes, o Bruno conversa com os caras do design para ver se o braço pode mudar. Então, dentro do estúdio, não é tão. É uma característica até da indústria de games em comparação com a indústria de cinema. É mais horizontal, eu acho. Assim, eu costumo falar assim, ah, a entendi. comunicação, como é muito ampla e de cada setor, como até o Glauco comentou, eu estou falando porque eu assisti ontem dele e realmente faz exatamente Tá, isso. tranquilo. Tem muito vai e volta, sabe? O back forward que eles chamam, né? Não funcionou, vamos mudar, isso não tá legal, vamos adaptar. Então, às vezes você tá com um modelo quase completo e vai ter que adaptar, vai ter que mudar de novo, né? Então é muito refaz, assim, você vê o concept, você pode dar um charme ali, dar um plus naquilo ali que não está tão definido no concept, né? Então, não é tão direta a informação no mercado de games. Eu acho que é mais, por exemplo, assim, falando da minha experiência, você tem uma comunicação maior. A sua função, mais do que nunca, vai influenciar demais no restante do processo, entendeu? Se você fizer a espada muito maior do que deveria, o alcance dela vai ser maior, tá errado, não era para ser isso. Eu tô falando Entendi. de, 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 de mecânica, né? Tudo influencia demais, assim, como ele não pode ser um cara, tá muito forte, ele não representa isso no briefing dele, não é mais ou menos isso que quer representar na mecânica, entendeu? Então, é realmente muito mais complexo, eu acho, assim, é mais complexo, eu acho, do que a produção de um filme. Talvez porque o filme tem um roteiro a ser seguido, o game também, mas o cinema eu acho que isso não é questão de peso, desvalorizando o que é bom, o que é melhor, o que não é melhor. É só uma questão de Sim, estilo. sim. O cinema você segue o roteiro, é aquela produção, e o game é você que controla, né? Então você tem que abrir todas essas possíveis possibilidades do que o player pode fazer, do que ele vai para fazer. Então é mais amplo, né? Não é à toa que a quantidade de Entendi. pessoas e o tempo que leva para produzir. O game te dá essa liberdade para toda a equipe, assim, de ir pensando em cada momento ali com mais paciência, então, vamos dizer assim. Sim, sim, eu acredito que.
Algumas coisas já vêm pré-definidas que podem sofrer alterações, mas no geral tem muito vai e volta assim até o produto final do jogo, né? Até realmente decidir o que vai ser o final ali para ser apresentado, né? Para ser entregue. Então, Entendi. eu acho que Caraca. falando de produção, falando da experiência lá dentro, eu acho que para mim tá sendo uma experiência gigantesca, assim, um reaprendizado, como eu falei, de entender porque certas funções precisam também ter um olhar técnico muito, ter o olhar artístico e ter a parte técnica muito bem equilibrada para você conseguir entregar as coisas, resolver um bake, resolver. Então é um pouco mais técnico, mas é muito legal você ver o seu personagem que você está fazendo ali no jogo, sabe? A galera jogando com o seu personagem, né? Cada um tem o seu Aham. peso, é. Caraca, que legal. Cara, agora é uma questão mais pessoal, assim, pra você, assim, de toda essa sua trajetória, né, de você ter saído de Natal, ir pra São Paulo, estudar, depois aplicar ali, fazer essa correria, chegar pro Canadá, o que que ainda falta pra você realizar, né? Vixe, cara, eu ouço. Eu até escrevi uns tópicos aqui, mercado canadense, estudos canadenses, a gente já falou bastante coisa. O que falta realizar? Eu quando estava ainda na época em que eu estava trabalhando com o meu pai, eu tinha esse lado, putz, seria legal ter uma empresa e tudo, pensava, eu mudei muito meu ponto de vista quando eu comecei a trabalhar de freelancer, porque eu gostei do lance de tipo, depende de mim aqui para eu fazer minha vida, mas foi super legal ter meu tempo, ter meu horário, e cada coisa eu fui comparando os dias. Mas é muito legal também estar dentro da produção, conversando com a galera, ter um time ali para você interagir, evoluir, você evolui para cá, você evolui para caramba. Tipo, seu olhar evolui, você aprende muita coisa com a galera que já sabe, né? E quando você entra numa empresa nova também, naquele lance volta também a humildade. Não importa quão experiente você é, mas você entra numa empresa nova, você vai ter que ali reaprender coisas de como a empresa funciona. Então você volta para aquele papel ali do aprendiz, né? Então eu fui vendo isso e tem algumas vontades ainda que eu tenho, eu gosto muito, mesmo trabalhando com games, de fazer coisas para print, para meus projetos pessoais, né? Eu acho que a tendência natural, se ficar na empresa de games, é ir evoluindo naturalmente com o que me derem de oportunidade lá. Mas eu acho que mais para frente assim, eu tenho algumas ideias de talvez ter alguma coisa própria, não sei o que é ainda. Aham, Não sei se ligado à impressão, a games. Eu não estou mais. Eu sei que eu quero uma dessas opções, mas eu não estou certo ainda de qual área eu vou seguir, o print ou game, sabe? Mas venho planejando, venho construindo algumas coisas, alguns projetos que eu quero realizar, tanto para compartilhar um pouco esse conhecimento que a gente tem no 3D, que eu sei que tem muita gente que quer aprender e não tem condições, mas eu tenho uma tendência muito forte também ainda, se eu continuar. Então, você está vendo que tem várias coisas aí, né? Bem, que estou falando, mas me atrai muito a área de concept, né? Então, para o futuro, talvez eu comece a estudar um pouco mais de desenho, mas não para migrar para o desenho, mas que o desenho me dê desenho ou pintura digital para me dar certas habilidades para eu fazer alguma coisa, não precisar finalizar mais no 3D, porque a gente, quando já trilhou esse caminho, que ainda tem muito a ser trilhado, mas como a gente já passou por certas coisas, eu tinha que provar para não que eu tenha que provar para os outros, mas eu queria mostrar para a galera do mercado, pô, eu sei fazer uma topologia, eu sei como deixar o personagem no nível de alta qualidade. Então, esse lado muito mais técnico, a gente não tem essa obrigação mais. Então, o que eu quero muito mais hoje é mostrar ideias do que mostrar coisas técnicas, entendeu? Então, eu estou querendo trabalhar muito mais esse lado artístico do que esse lado de comprovações para o mercado que eu sei fazer, né? Então, isso entendi. acho que fica meio que natural depois de um tempo para a galera querer trabalhar esse lado, né? Tipo, de trabalhar mais na parte criativa. Não que a gente não tenha que ser
profissional ou que eu não quero fazer coisa técnica mais. Não é isso, mas é que eu quero estimular mais a cabeça, a parte do Ter mais olhar. liberdade, né, de Exato. criação, né? Porque quer queira ou não, a sua, o que você faz ali, tipo, o seu bem durável, né, o que você tem para você, a única maneira de você expor isso 100% é você fazendo o seu. Então aí volta o lance do projeto pessoal, do portfólio, de eu nunca querer parar, porque, cara, analisando bem, se você avaliar, eu comecei a olhar vários artistas, nem sempre, olha o portfólio desses caras, não é sempre que o portfólio desses caras estão mostrando o que eles fazem no trabalho no dia a dia. Então isso me levou que, velho, não é o trabalho profissional que vai, a maioria das vezes não é o trabalho profissional que vai lhe levar para onde você quer chegar, cara. Depende principalmente de você, entendeu? Aham. Você fazer as suas coisas e mostrar. Se você for olhar o portfólio de alguma dessas galera, você vai ver que quantos projetos, assim, depois de quanto tempo a galera veio começar a usar o que ele realmente fez no dia a dia de trabalho dele no seu portfólio, tá entendendo o que eu tô falando? Entendi, Olha o portfólio entendi. dele, você vai ver que tem muita coisa pessoal. E através do pessoal que eu acho que a galera olha e fez, pô, esse cara tem um olho treinado, porque é ele fazendo por ele, beleza, baseado em todo o conhecimento que ele adquiriu durante o tempo, e não tem ninguém falando para ele como fazer, porque existe uma diferença de você estar na produção e ter um diretor de arte, um lead acima de você que já tem um olho treinado, que vai lhe direcionando e você faz um negócio, pô, ficou foda. Agora, quando o cara vai fazer só, meu amigo, aí você vê se o cara tá com bom gosto, tá com o olho treinado, entendeu? Então, essa é a maneira que eu entendo de você mostrar pra galera, pô, isso é o que eu consigo desenvolver, é o que, teoricamente, é a minha arte, né? Então, Entendi. tá entendendo o que eu tô falando, mais ou menos? Sim, com Existe uma certeza. diferença de produção, né? de mentalidade aí. Então, basicamente é isso, como eu venho olhando a partir desse tempo que eu venho evoluindo, eu venho aprendendo e parece tão simples, né? Parece uma coisa tão óbvia, mas nem que não é para todo mundo, né? Então é legal Exatamente. relembrar a galera. Exatamente. Ah, mas é bem isso mesmo que você disse, assim, a maioria dos caras que estão aí na indústria, que seja de game, de efeitos, tal, não sei o quê, muitos deles prezam realmente por projetos pessoais e Sim, você sim. acaba entrando em que seja num portfólio online, num ArtStation ou no Instagram, você vai ver muito mais projetos pessoais do que detalhes dos personagens que o cara desenvolveu em certo filme. Assim, você vê, né, uma É. imagem, coisa do tipo, Ah, mas eu a fiz. questão Não, de projeto pessoal é muito mais detalhado, né? Todo mundo dá muito mais importância para isso. sim, até porque é Cara, sua chance, demais. é sua chance ali de botar a sua visão de como você quer fazer a coisa. Não é uma pequena parte, não estou desvalorizando, mas quando você trabalha na produção, você faz uma pequena parte, talvez, do negócio que é gigantesco, que diz, fiz esse dedo, né? Tipo assim, não desvalorizando, mas você pode mostrar mais, né? Então, e é Aham. engraçado que nesse ponto, só para agora eu resumir, eu acho que para o futuro mais próximo para mim, eu acho que essa tendência de tentar trabalhar para a área do concept artist, né? Tentar mesclar um pouco um pouco da pintura com 3D, uma base 3D que eu posso desenvolver aqui. E a longo prazo, eu ainda não, mas eu acho que é uma pergunta que foi até engraçado, Tadeu, que quando eu cheguei aqui, ninguém nunca tinha me perguntado isso e que eu acho que falta para todo mundo, não só da área do 3D da gente, mas para todo mundo é se perguntar aonde você quer estar daqui a 2 anos, cara, daqui a 5 anos, sabe? A galera não se pergunta isso, assim, e parece tão simples. E aí me perguntaram e eu fiquei, caraca, que pergunta boa, cara. Aí eu até falei, tipo, agora eu consegui esse objetivo de vir para fora, de estar aqui, de trabalhar no grande estúdio. Então, qual é o próximo objetivo? Porque eu acho que quando você fica sem, você fica muito no limbo ali, você não sabe o que você fazer. Então, isso lhe favorece você ficar mal, ficar desmotivado, sabe? Então, cada Sim, vez que você sobe um andar, pensa o próximo. Qual é o próximo? Então, eu acho que o próximo para mim agora, se eu olhar mais, não está tão distante, é eu tentar estudar isso e tentar trabalhar mais para esse lance do concept e tentar evoluir para esse lado. A longo prazo ainda não está tão definido, mas eu tenho aham. algumas ideias, né? Eu acho que é isso, respondendo essa pergunta agora, né? Depois de quase Sim. 5 minutos falando. Não, esse eu acho bem válido, cara. Isso é Muito, muito até de foda, essa assim. parte.
ter isso, assim, pô, você já realizou coisa pra caramba e ainda ter objetivos, assim, procurar realizar outras coisas além do que você já está fazendo e ter esse planejamento. Cara, e eu sempre pergunto, já, agora pra gente encerrar aqui, eu sempre peço para os nossos monstrões aqui, os convidados, deixar uma mensaginha aí para essa galera que nos está nos acompanhando aqui, para os futuros monstrões aí que estão por vir. Tá aberto aí, cara, e já te agradecer demais por esse papo, foi muito foda, cara. Eu Obrigadão de agradeço verdade, demais. Abraão. Eu acho que tudo que a gente conseguiu pontuar aqui já foi muito válido. Então, deixa aí aberto para você, manda aí essa mensaginha pra galera que tá acompanhando aqui. Tá, primeiro eu queria agradecer a oportunidade aí que você está me dando tá dando esse ponto de vista meu aqui, baseado no que toda a experiência que eu tive, né? Então, e muda de artista para artista, todos esses pontos de vista pode ser que mude. São trajetórias diferentes para cada um. E para a galera que está nessa batalha no caminho, eu acho que uma coisa que eu sempre fiz foi nunca parar de produzir, né? Porque você vai mostrando o que você está fazendo, entender que se você vai trabalhar com 3D, a diferença entre. Basicamente, hoje eu não consigo diferenciar mais artista e profissional. Antes eu tinha uma definição que tá, ou você é profissional ou você é artista. E eu acho que hoje, com minha experiência estando aqui, acho que tem que juntar os dois, porque independente de você ser um artista, você tem seu ateliê, você vende a sua arte, você no final vai ter que ser um pouco profissional para entregar no prazo que os caras pediram, para entregar, sabe? Então, não tem muito como separar, no meu ponto de vista hoje, né? Então, comece, tá? Tô parado, não sei o que fazer. Cara, comece alguma coisa. Tipo, não sei exatamente o que eu quero fazer. Comece a estudar, sei lá, que seja fazendo uma coisa mais simples no 3D, mas tenta começar. Não tenho grana, vê muita coisa no YouTube, sabe? Tem muita fonte hoje para você aprender, para você estudar. Então, eu tenho aqui uma listinha de coisas, são algumas dicas que eu gostaria de dar, tipo, essa primeira que eu falei, cara, comece, teste, não se dê ao luxo de querer escolher demais. Vá testando, estude, faça o que gosta, tá? Porque isso, o trabalho vai virar trabalho independente de qualquer coisa. Mesmo que você goste ou não, o trabalho que você ama, eu amo fazer personagem, mas tem dia, cara, que vai pegar, tipo, tô aqui de novo, fazendo a mesma coisa, né? Então, se você não, no mínimo não faz o que você ama, você vai se frustrar muito mais rápido, cara, muito mais rápido. Então, se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o que todo mundo tem. Isso é básico, mas é simples e é direto, né? Então, tenha disciplina, aprenda a trabalhar em equipe, tenha um LinkedIn bem trabalhado, sempre organize seu portfólio, tenha humildade acima de tudo, tipo de receber feedback, de entender que você vai chegar a um ponto numa produção que não é seu gosto, você sabe que é bom, você já chegou num nível que é aceitável, que é aquilo, vai ser o cara de cima que está na hierarquia, vai ser o que ele quiser, cara, não vai ser o que você quiser, né? Então você pode dar seu ponto de vista, mas você tem que entender sua posição, né? Então as pessoas ao seu redor são a solução e pode ser a solução ou o problema ou o Uhum. seu problema, tá? Então elas podem se influenciar positivamente ou negativamente pra caramba. Então escolha bem as pessoas que você quer ter rodeado. Isso aqui é meio simples, mas seja antes de querer mostrar que você é. Tipo assim, primeiro você tem que ser aquilo. Não queira fakear algo que você não é, porque isso vai ficar evidente. Não espere que as pessoas acreditem apenas nas suas palavras. Então, mostre mais, né, o que você está fazendo. Então, tem várias outras, sendo que tem uns 20 aqui. Mas eu acho que essas já funcionam bem, cara. Eu acho Com que certeza, cara, com certeza. eu até mais, Eu acho assim, todos esses conselhos que você acabou dizendo só completam toda a sua, tudo que já foi dito aqui nesse programa, cara. Sim, sim. Né, de ser humilde, de você começar num emprego com a cabeça zerada ali, para você conseguir absorver o máximo, entender a equipe, não querer passar por cima de ninguém, né, ter um bom portfólio. E mesmo tendo um bom portfólio, não é isso que vai te garantir nada, né? Mas é Sim, sempre sim. é você, né? É você que vai batalhar por isso. E não adianta nada você ter um portfólio absurdamente foda, muito bem montado, mas também não ser um profissional decente, né? Não saber trabalhar em equipe. Eu acho que tudo isso faz toda a diferença. Eu
eu acho que tem, posso falar aqui, qualquer coisa você edita, Tadeu, mas eu acho que tem umas aqui que eu acho que é válido pra galera, pra gente fechar. Sim? Tudo que você faz, goste ou não, vai lhe ensinar alguma coisa, né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi também. Não espere que ninguém faça por você, mas, tipo assim, mas esteja sempre rodeado, isso é até um pouco redundante, mas se você estiver rodeado por pessoas que lhe tá dando suporte, você consegue alcançar as coisas que você quer, entendeu? Então, Entendi. é muito verdade. Tipo assim, não seja melhor que ninguém, mas apenas melhor que você mesmo cada dia. Isso já é um negócio que é muito foda. Uhum. E os objetivos da vida levam tempo, cara. Nada é corrido. Tá aqui, ó, faz 10 anos que a gente tá trabalhando e sempre é uma evolução para conseguir o que a gente quer. E todo sonho sem objetivo, cara, é só sonho. Isso é Denzel Washington aí, falou que eu vi uma palestra dele, eu achei muito foda isso, cara. Caraca. Todo sonho sem objetivo são apenas sonhos, né, cara? Isso é muito verdade. Ixi, esse é um tapa na cara, né? Esse é, cara. Cara, que demais, Brão. Eu fico realmente grato aqui por você ter esse tempo, cedido esse tempo aqui pra gente. Acho É que uma honra. foi muito rico, assim, ter essa experiência, você falar da sua experiência, de ter saído, né, daqui do Brasil, tá agora no Canadá aí. Eu acho que isso só vem a acrescentar, assim, pra todo mundo que tá ouvindo, pra mim mesmo, pô, demais, cara, Sim, demais sim. mesmo. Pô, É obrigado. bom, para mim foi uma honra, é bom deixar claro para todo mundo que não é o fato de eu estar aqui que isso, é para a galera esquecer um pouco esse negócio de melhor ou pior, sabe? Isso não é o que conta, é só o seu objetivo. Naturalmente a vida foi me trazendo para cá, tipo, nunca foi uma ambição gigantesca e como eu contei minha história como foi muito natural, cara. Foi eu fazendo meu trabalho, foi a oportunidade que foi surgindo, né? Então, eu acho que você tem que primeiro fazer o que você gosta de fazer e as oportunidades vão aparecendo, vai caber a você escolher, né? Duas certezas do homem, com certeza, é morrer e escolher. Então, faz parte da evolução. Porra, essa é Então, pra matar. eu vou por aqui, mas foi sensacional. Vamos ver se mais pra frente continua trocando ideia. E é isso aí, Tadeu. Muito obrigado pela chance de poder contribuir aí e participar do Covil aí com você. É uma honra. Eu que agradeço, cara. Valeu mesmo.